você colocou ele esperando que ele fosse o Ayrton Senna hoje? É, então. Tipo assim, não dá, né, meu amigo? Pô, se você coloca um cara jovem que tem, sei lá, 6 corridas na Fórmula 1, sei lá quantas corridas o Colapinto, 10 corridas na Fórmula 1 que era o Colapinto tinha, subentende-se que você tem que esperar e ter uma paciência maior com o cara. Sim. Tipo, pô, o cara não vai render tudo dele agora. Então, tipo assim, pô, pelo menos até o final do ano, e aí chega no final do ano você rever. A Alpine interessada em Bottas, Wolff e Briatore tem reunião, entre aspas, secreta. Se a gente sabe, não é Não é tão secreta, secreto né? assim. Franco Colapinto pode estar com seu assento ameaçado depois de fim de semana complicado. Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, qual que foi a história aí da Alpine e por que que o Bottas tá no radar. O Flávio Briatore, aparentemente, não gostou de uma coisa do GP da Áustria, que foi o seguinte. Começo, meio, fim. Não gostou de nada do GP da Áustria, mas o que ele não gostou principalmente do GP da Áustria foi que o Franco Colapinto não foi para o Q3, inclusive ele passou até longe, né? O Gasly acabou indo para o Q3, como vocês estão vendo aqui, acabou se classificando em 10º, e o Franco Colapinto se classificou apenas na 14ª colocação, ou seja, só uma posição acima do último colocado do Q2. Então ele passou meio longe ali de estar no Q3, e isso aparentemente teria feito com que o Briatore ficasse desgostoso, né? Uhum. Isso em conjunto com o fato de que seus dois pilotos não pontuaram na corrida. O Gasly ficou na 13ª colocação, o Franco Colapinto ficou na 15ª colocação. Eles nem ficaram tão longe, mas os dois pilotos não pontuaram e aí o Flávio Briatore soltou esta nota aqui para a imprensa em nome da Alpine. Em última análise, após outra corrida sem pontos, perdemos terreno para os nossos rivais diretos no campeonato e, francamente, esse nível de desempenho é cada vez mais preocupante. Então tá aí, essas foram as aspas do Briatore sobre esse final de semana aí da Alpine. Ele tá preocupado e justamente nesse final de semana da Áustria é o período de 5 corridas que completa o Franco Colapinto. Para quem não se lembra, quando o Colapinto foi anunciado, ele foi anunciado como se ele tivesse apenas 5 corridas para provar o seu valor e depois a Alpine ia reavaliar para ver se ele merecia ficar ou não. O que a gente desde o princípio achou meio estranho, porque não faz muito sentido você trocar o piloto botando uma pressão dessa nele, e nem faz sentido esse período de 5 corridas, porque a próxima corrida já é a última antes da pausa de Uhum. verão, né? Então, tipo, não faria sentido fazer 5 corridas e parar justamente uma corrida antes da Fórmula 1 parar por um mês. Apesar que eu acho que não é a última, não, né? Ou a última, enfim, falta É. 2, sei lá quantas faltam, não faltam muitas, assim. Então faria mais sentido esperar pelo menos a pausa de verão para poder decidir se vai trocar de piloto ou não. Mas aparentemente o Colapinto tá decepcionando. Ele não pontuou, né, em nenhuma dessas 5 corridas, apesar do Gasly ter pontuado em uma delas. E o rendimento parece que não tá sendo interessante. E o Briatore tá de olho no Bottas, porque ele se reuniu com o Toto Wolff no paddock após o GP da Áustria, e aí o pessoal tava levantando a possibilidade de que era para conversar sobre a situação de Valtteri Bottas, se a Mercedes liberaria o Bottas para a Alpine, que é uma equipe que usará os motores da Mercedes a partir do ano que vem. Então, eles têm uma desculpa para se encontrar, eles são amigos fora do grid também, então não é incomum que eles se encontrem para tomar um café, mas o timing desse encontro, dessa reunião, dá a entender que o Flávio Briatore foi buscar o Bottas e está interessado em laçar o Bottas aí até o final do ano, pelo menos na Alpine, né? Tudo leva a gente a crer que o Bottas está fechado com a Cadillac para o ano que vem. Então seria pelo menos até o final do ano aí a Alpine, que tentou 2 pilotos jovens, com o Jack Dohan e o Franco Colapinto, e faria todo sentido eles mudarem a estratégia, já que não estão satisfeitos, e irem atrás de um piloto experiente. Mas eu honestamente acho que é uma loucura da Alpine ficar demitindo o piloto à torta e à direita. Eu concordo com você, eu acho que é uma loucura e até pra ser o Bottas, que é um piloto mais experiente, etc. Por que você vai mudar pra correr mais 6 meses com um cara que você sabe que vai ter uma permanência praticamente impossível? Como o Caio disse aqui, tudo leva a crer que ele já está fechado com a Cadillac. Então, tipo assim, você vai substituir esse cara por um outro maluco que vai correr mais 6 meses e daqui a 6 meses você vai ter que substituir ele por um outro piloto que você nem sabe quem é ainda. Eu acho que não faz sentido. E mesmo que o Bottas não tivesse esse prazo de validade e ele fosse correr aí por tempo indeterminado, acho que não faz sentido. O Bottas já é um cara que caminha pro fim de carreira, é um piloto mais experiente, tem alguns atributos interessantes sim, mas, pô, eu não honestamente não acho que ele renderia tão diferente do Franco Colapinto,
E aí, pelo menos, eu ia preferir ficar com o Franco, porque, pô, é um cara mais novo, é um cara que pode ter um potencial interessante daqui a uns anos, etc. Eu acho que faz muito mais sentido você se atrelar a esse cara e ter uma paciência com ele, porque, como você bem disse, foram 5 corridas. Se você ficar É jogando muito piloto pouco. por piloto, 5 corridas, qualquer piloto desse grid atual, se você pegar o recorte exato de 5 corridas bem específico, você acha o cara ruim, tá ligado? Então eu acho que não faz sentido. Eu entendo, o Franco Colapinto poderia ter feito mais, ele bateu o carro em algumas oportunidades, ele deixou de pontuar, etc. Ele não passou perto exatamente de pontuar ainda. Eu acho que até vale algumas críticas, mas sacar ele agora eu acho que faria pouco sentido pra qualquer nome disponível. Pô, se a Alpine tivesse disponível o Max Verstappen, eu falo, não, tudo bem. Você vai sacar o Franco Colapinto porque tem um gênio disponível, beleza. Mas você vai trocar pelo Bottas? Será que é uma diferença tão grande assim? Será que o Flávio Briatore tem tanta certeza de que trocar o Bottas pelo Colapinto seria um upgrade, tipo, de imediato? Eu acho muito improvável. Então, sei lá, nada faz sentido Discordo nessa de você. Alpine. Eu discordo de você. Eu acho que trocar o Bottas pelo Colapinto é um upgrade imediato e eu acho que é um upgrade minimamente relevante, assim. Não acho que seja. Agora, tipo assim, eu entendo que é discutível, mas É. eu acho que seja. Agora, assim, o que não faz sentido pra mim é você colocar um piloto lá que você sabe que é um piloto jovem, que você sabe que você aparentemente acha que é um piloto que tem um potencial, e na primeira derrapada você tirar ele pra botar o Bottas. Tipo assim, Uhum. pô, você colocou ele esperando que ele fosse o Ayrton Senna hoje? É, então. Tipo assim, não dá, né, meu amigo? Pô, se você coloca um cara jovem que tem, sei lá, 6 corridas na Fórmula 1, sei lá quantas corridas o Colapinto, 10 corridas na Fórmula 1 que era o Colapinto tinha, você subentende-se que você tem que esperar e ter uma paciência maior com o cara. Sim. Tipo, pô, o cara não vai render tudo dele agora. Então, tipo assim, pô, pelo menos até o final do ano, e aí chega no final do ano você rever. Porque é o que você falou, tipo assim, pô, o cara vai queimar uma ficha de um piloto que ele tinha, que aparentemente ele confiava, porque ele colocou na reserva e na primeira oportunidade ele levou pra Uhum. equipe principal. É, Ele vai queimar essa ponte com esse piloto pra botar o Bottas pra fazer o quê ano que vem? Quem Sim. que ele vai botar ano que vem? Uhum. Né? Só se ele, sei lá, for atrás do Pérez. Se o Pérez não for Quando contratado fechar com a pela, Cadillac, é. pela Cadillac, por exemplo. Porque, tipo assim, o grid não tem muitas opções. A gente vai falar hoje sobre as opções que a Cadillac tem. A gente vai fazer um cara a cara aí com as opções da Cadillac. Mas, vai, que seja. Você vai ficar. Se você contrata o Bottas, sabendo que o Bottas vai pra Cadillac, e a gente não sabe isso, né? Mas, enfim. Mas às vezes ele sabe internamente ali. Se você contrata o Bottas sabendo que ele vai pra Cadillac, você se sujeita a ficar com o resto do que a Cadillac escolher. Sim. Você vai esperar eles decidirem qual piloto eles vão Pra contratar você decidir pra depois. depois você contratar o seu. Uhum. Então, tipo assim, o que que vai sobrar pra Alpine? Os betinhas da Nada. Alpine? Não sobra Nada. nada, né? Vai sobrar, sei lá, ficar entre o Pérez e o Drogovic. É, Ou, sei lá, o Mick Schumacher. sim, que é a Alpine recusar, Quem a que a Alpine, Cadillac quem a recusar. Cadillac recusar, eles vão colocar no É. assento. Tipo assim, porque realmente não tem. Ou eles vão subir o Paul Aaron, ou eles vão subir outra pessoa da base. Mas, tipo assim, adianta subir outra pessoa da base se você vai dar 5 corridas? E o cara vai ser demitido depois. Porque você bota o Jack Dohan, você bota o Colapinto, e você vai dar 5 corridas pra eles, você vai chutar eles e botar o Bottas. Tipo assim, Uhum. pô, então quer dizer que se 3 carros tivessem quebrado na frente do Colapinto em alguma corrida e ele tivesse feito um ponto em décimo, tava tudo bem? É, Assim, se em uma corrida ele tivesse corrido exatamente a mesma coisa, com a mesma qualidade, mas um outro carro vacilou a mais e ele ganhou pontos. Aí tá tudo bem. sim. O problema é o ponto. É, Pô, não faz sentido. não faz sentido, né? Não, Não e faz pô, sentido. E eu nem acho que o Colapinto tá mal. então, eu ia falar Ele, isso ele não agora. tá bem também, né? Obviamente. Mas a Alpine também Então, não é tão fácil pontuar com esse carro, tanto que o Gasly, a não gente viu pontua. nesse último GP, ele teve muitos problemas. E o Franco, se a gente olha, ele tem uma evolução. Se você voltar até na outra tela ali dos tempos, e a gente vê, o Franco Colapinto teve a sua volta no Q2 mais rápida do que a volta do Pierre Gasly na última parte do treino. Tipo assim, tem alguma coisa, eu acho que ele tá numa evolução. É diferente de, pô, a primeira corrida do Franco Colapinto foi em Imola. É diferente de a gente sentar hoje aqui, 2 meses depois, e falar: não, o Franco Colapinto não evoluiu nada, ele é o mesmo piloto que ele estava sendo em Imola, ele não se adaptou ao carro, ele tá sofrendo, etc. Mas a gente vê, ele tá melhorando constantemente. Eu acho que no GP do Canadá, que foi a última corrida, a penúltima corrida, né?
Ele chegou até o Q3, se eu não me engano. E o Pierre Gasly ficou na primeira parte do treino. Sim. Então, assim, eu acho que tipo assim, de novo, eu acho que cabe críticas, mas é um piloto que tá mostrando uma evolução, mesmo que seja pequena, etc. Eu acho que tá mostrando uma evolução. Então, não sei, eu não consigo concordar com essa possibilidade de trocar o Franco pelo Bottas ou por qualquer outro piloto que esteja disponível aí. Eu acho que é o que a gente fala da Red Bull, né? Por exemplo, a gente fala que a Red Bull queimou o cartucho dela quando ela trocou o Lawson com o Tsunoda, porque não dá pra você ficar trocando piloto toda hora. Uhum. Eu acho que a Alpine é mais ou menos parecido. Tipo assim, Sim. pô, eles queimaram o cartucho deles. Pô, agora dá uma paciência, tenha uma Uhum. paciência com o cara. A gente sabia que o Jack Doyle ia ser demitido, mesmo assim os caras deixaram o cara lá e agora fazem isso de anunciar o Colapinto pra depois deixar ele 5 corridas de chutar ele Sim. fora. E assim, eu acho até que é capaz se o Colapinto for de fato chutado, é capaz até de alguma outra equipe Pegar ele, né? tentar pegar ele, Sim. porque de fato é um negócio, é muito injusto isso, né? A Red Bull até era uma interessada nele, né? É, Antes dele ir pra é, Alpine, por é. exemplo. Então quem sabe? Eu não duvido que Sim. a Red Bull olhe para a situação de falta de pilotos dela, se livre do Tsunoda no final do ano e coloque o Colapinto, por exemplo, Na na, Racing na, na Bulls. Racing Bulls para subir o rádio. Sim. Assim, não seria um movimento muito absurdo, Uhum. né? Enfim. Tá aí, quero saber as opiniões de vocês. Comentem aí, eu quero saber tudo que vocês pensam aí, mesmo se vocês estiverem assistindo isso aqui não ao vivo. José Daniel falando, nem a Red Bull no auge da demissão faria isso, Uhum. né? Fazia isso, né? Nem a Red Bull demite tanto, né? Cara, é porque é muito bizarro, porque é premeditado, né? São dois pilotos que a gente olhava, tipo assim, quando o Franco Colapinto foi anunciado, o próprio Flávio Briatore falou: não, serão 5 corridas. É um contrato de 5 corridas e depois a gente vai analisar. Então, tipo assim, porra. Não, peraí, mas aí eu vou ter que defender, né? O Flávio Briatore, ele não fala que são 5 corridas. A Fórmula 1, na hora do braking, ela anuncia como 5 Mas corridas. a Alpine anuncia que são 5 Então, porque a corridas. Alpine anuncia como 5 corridas, mas o Briatore depois ele desmente isso em entrevista, né? Se eu não tô enganado. É que se. Mas, É. mas ainda assim, é um negócio muito bizarro, que é tipo assim, parece que é um negócio tipo assim, vamos anunciar ele por 5 corridas, aí anuncia, pega mal, aí fala, não, não é bem assim. Sim, eu ia falar isso, A exato. impressão que fica é exatamente essa. Uhum. Pedro Gomes falando aqui, ó, se fosse em 2002, o Colapinto correndo de Minardi ia ficar de fora de uma corrida pela regra dos 107% de classificação. Não ia, não. Não. O tempo? Depende. Algum GP talvez ele ficasse sim. Não ia, não. Talvez sim, mano. Não O é. Gasly ia ficar, então, também. Não, sim, então. Não. Eu não acho que é uma crítica. Não sei se ele Ah, tá. trouxe um dado ou não. Mas sim, tipo assim, eu acho que seria uma possibilidade. Algum GP aí que o cara não põe uma volta, que o carro quebre, por aí vai. Entendi. Bom, veremos, ó. Veremos não, né? Porque essa regra não existe. Mas. O Ezra Vilar falando aqui, ó. Vou defender a Red Bull porque ela pode contratar quem ela quiser e esnobaram o Sainz. A Alpine só contrata pateta. É. Acho que é um ponto justo. É que ninguém quer ir também pra Alpine, né? Você tem noção disso Então. aqui? Ninguém quer ir pra Alpine também, né? É uma Quer, bomba. É né? uma bomba pros dois. É uma bomba pra quem contrata e pra quem vai. Eu acho a Alpine uma bomba menor do que o segundo assento da Red Bull hoje. Mas se perguntar Você precisa fazer se menos. perguntar pros 20 pilotos do grid, eu tenho certeza que 90% vai responder que prefere. 90 não, Não, todos responderiam que todos. prefere estar na Red Bull. Todos. Mas o que eu quis dizer é que, assim, a tarefa de fazer algo impressionante na Alpine é mais fácil do que a tarefa de fazer algo impressionante no segundo assento da Red Bull. De fato, sim. Esse é o Sim. meu ponto. O Everton falando que é um piloto mais novo, deve ser mais fácil para chantagear para bater numa volta específica. Acho que ele está perdendo a essência. Deixa o Colapinto lá e fala, ó, vou te demitir se você não bater. Ih, olha lá! Olha quem tá aqui. Oscar Piastri. Olha aí, verdade. A Alpine perfeito. e Red Bull estão confundindo piloto com miojo. 3 minutos tá pronto. Pois é, né? Pedro Gomes falando aqui, ó. Esqueceu de citar um grande casal. Tá falando dos casais que eu tava falando. Matheus e Isabelle Nogueira. Casal de bebê é foda. Não deixa de ser um casal. Enfim. Alemão e Fanny. Olha lá, o Wallace tá defendendo o Colapinto aqui. Pô, é a Alpine, não é a McLaren pra pontuar toda a corrida. Exatamente. Não, tem isso ainda. Mas você acha que tem uma expectativa muito grande em cima do Colapinto, pelo que ele fez no ano passado? E aí a Alpine não merecia essa expectativa toda, porque é um carro ruim? Acho que talvez sim, mas aí se tinha uma expectativa tão grande em cima do Franco Colapinto, tá errado, né? Porque a gente viu que o ano passado dele eu até classifico aqui como um ano passado positivo no geral. Mas a gente viu que já tinha algumas questões ali.
um cara que começou a bater no final do ano, que ele bateu no Qatar, ele bateu no Brasil 2 vezes, ele bateu em Vegas, enfim, foi um cara que no fim do ano ele já teve alguns problemas. E é isso também, tipo assim, pô, o cara pode fazer um bom trabalho, mas, no geral, ele é menos piloto do que o Pierre Gasly, então eu acho que era natural Sim. que ele fosse entregar menos resultado. E essa Alpine é isso aí, né? A Alpine é a última colocada no campeonato de construtores. É, de fato. Então, tipo assim, pô, também não dá pra tratar como algo, porra, um crime hediondo o fato do cara não pontuar de Alpine, sendo que o Gasly pontuou o quê? Umas 3 provas? Das 11? É, Não mais que nem isso, isso, eu acho, se brincar nem isso. Então, tipo assim, eu não acho que seja um absurdo tão grande o que o Franco Colapinto tá fazendo. A Mai Lima falando aqui, ó. Para uma equipe que precisa desesperadamente de pontos, faz sentido trocar pelo Bottas. Ele só tem 11 pontos. Para os pilotos da academia, é uma red flag. Os pilotos, se eu fosse o piloto da academia da Alpine, eu ficaria meio puto mesmo. É, porque assim, a Alpine. É, puto não, mas preocupado, com certeza, ó. Porque a Alpine, só pra gente trazer a informação completa aqui, a Alpine tem. 11 pontos, ela falou ali. Não, 11 pontos, mas eu quero saber a posição. A Alpine tá na 10ª colocação, ela tem 11 pontos, e ela foi ultrapassada recentemente pela Kik Sauber, que tem 26 pontos, né? Então, a Alpine em 10º com 11, Kik Sauber em 9º com 26, Aston Martin com 28, Haas com 29. É que assim, a Alpine destoa muito das outras, né? Em Porque a pontuação. Sauber já tem mais que o dobro, né, de pontos. Porque É. a Racing Bulls, por exemplo, tem 36 pontos, é só 10 a mais do que a Kik Sauber, que tem mais do que 10 a mais do que a Alpine, tem 15 pontos a mais do que a Alpine. Então, assim, de fato, assim, das equipes de baixo, das 6 equipes de baixo, as 6 últimas equipes, todas estão meio relativamente próximas ali, né? Sim. É uma disputa que todo mundo pode ficar em sexto, como todo mundo pode ficar em nono. Mas a Alpine é a única que não tá dentro dessa disputa. E talvez o diagnóstico do Flávio Briatore seja de que não tá nessa disputa porque só um carro Por conta dos pontua. pilotos, mas aí é um diagnóstico muito burro da parte dele. Eu acho que é um diagnóstico burro, Sim. porque também, se ele tivesse escolhido o piloto certo no começo do ano, talvez ele não estivesse chorando agora, né? Se o Colapinto tivesse as 10 corridas do ano, talvez ele tivesse mais pontos. Não, mas ainda assim, eu acho que não ia estar... E olha que eu acho o Franco Colapinto razoavelmente melhor do que o Jack Dohan. Não acho que teria muitos pontos a mais. Não, muitos a mais não. Teria, sei lá, No 3 máximo pontos, 4 4 pontos a no mais, máximo uns 4. Então, tipo assim, amigo, a culpa não é exatamente dos pilotos. Você pode até criticar, mas a culpa é do carro, que deixa os caras na mão toda hora, que quebra a corrida sim, corrida não. Quebrou até com o próprio Franco Colapinto já, acho que mais de uma ocasião. Então, assim, não dá também pra esperar que o piloto faça um milagre, né? Não dá. Neneca falando aqui, ó, Alpine e Red Bull estão confundindo piloto com miojo. Já li esse comentário. Timóteo Souza falando aqui, ó, Red Bull versus Alpine em relação ao gerenciamento de talentos, 100 por hora, na reta, quem ganha. Cara, a gente fala que a Red Bull é meio injustiçada. Apesar de queimar piloto, a Red Bull não acaba com a carreira deles. Protege os caras, Protege os caras o máximo que dá. Porque, tipo assim, se você pegar o grid, tem muito piloto gabaritado do grid que é da academia da Red Bull. Tem Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly. Sim. São nomes bem relevantes desse grid aí e são todos crias da Red Bull. Não, e até o próprio caso do Lawson, que é um caso bizarro. O cara ficou 2 provas. Era muito fácil a Red Bull mandar ele embora e trazer um outro cara. Mas tá aí na Racing Bulls com chance até de conseguir fazer a jornada do herói, né? De ficar lá embaixo, conseguir uma retomada ali e se tornar um piloto razoavelmente respeitado no grid. Pois é. Ana Heimer falando aqui, ó, o Briatore precisa lembrar que ele não é o Helmut Marko, a Alpine não é a RBR e o Pierre Gasly está longe de ser o Max Verstappen, calma. Exatamente. Ou seja, ninguém é nada, né? Ninguém, exatamente. Ninguém é nada. Vocês não lêem superchat? O Joelson tá perguntando. Lemos, por quê? A gente passou batido? Deixa eu ver aqui se passou batido algum. Perdeu aí, ó. Perdemos. Obrigado por nos avisar, Joelson. Ele falou o seguinte, ó. O que o Briatore tá fazendo na Fórmula 1 depois de Singapura 2008? Ele não deveria dirigir nem carrinho de supermercado. É verdade. É verdade. Era um cara que tinha sido banido permanentemente, né? Sim. E tá aí no grid, né? E a gente sabe assim, agora ele tá de maneira mais ativa. Mas ele já dava umas cartas na Alpine tem alguns anos já, né? Tempo. Não, isso é o bagulho mais bizarro dessa história toda, né? A gente tá discutindo aqui, deveria demitir, não deveria demitir. Mas o mais bizarro é esse cara poder voltar pra Fórmula 1. Exatamente. Né? Porque, tipo assim, existir um interesse da Alpine nele, eu
até entendo, porque é um cara experiente, que já teve suas glórias na categoria e tudo mais, e a Alpine tá perdida. Então, qualquer um que aparecer lá, eles vão dar a chave do carro pra ser pilotado. Mas, tipo assim, a Fórmula 1 institucionalmente permitir que isso aconteça, eu acho um exatamente, sim. desatino, assim. Sim. Cara, Até porque é aquilo que a gente fala, é o maior escândalo da história do esporte, tá ligado? Exatamente, exatamente. É a mesma coisa que eles fizeram, por exemplo. É que a Fórmula 1 sempre faz isso. A mesma coisa que eles fizeram, por exemplo, com o Nelson Piquet. Não o Nelsinho, tá, gente? O Nelson Piquet. O Nelsinho, pra mim, enfim, pra mim passa batido. O cara foi meio que chantageado a fazer. Batido. Mas tirando a sua maldade, Sim. o cara foi meio que chantageado a fazer o que ele fez. Eu acho que, enfim, né? Você entende ele ceder ali, né? Eu entendo ele, com a carreira dele em jogo, fazer o que tinha que ser feito sem ali. um amparo ali, etc. Enfim, eu não acho que ele tem que ser banido do mundo da Fórmula 1. O cara cometeu erro, beleza, né? Eu entendo mais ele ser acolhido, mas o pai dele não. Pô, o pai dele foi homofóbico e xingou um dos maiores nomes da categoria. E, tipo assim, e a Fórmula 1 permite esse tipo de coisa. Sim. Porque aí fala assim, não, ele tá banido do paddock. Ele foi banido do paddock por um mês, depois apareceu Apareceu de novo, exato. Então, tipo, pô, a Fórmula 1 tem esse histórico de fazer as coisas pra inglês ver, né? Tipo, não, ó, estamos banindo aqui o cara que não tá banindo coisa nenhuma. Exatamente, Não tá banindo coisa nenhuma. Enfim, tá aí. Ó, o Moa tá por aqui. Salve, Moa! Nosso meio maratonista, Moa. Verdade, palmas sim. pro Moa. Completou a meia maratona. É o seguinte, ó. Ele correu a aceleração, pra quem não sabe, sigam lá no Instagram, né? Mas ele falou o seguinte: Briatore estar na linha de frente de uma equipe da Fórmula 1 é uma das coisas mais bizarras que já vi na Fórmula 1. E pra pior na mesma equipe, né? Ainda, né? Que é a Renault barra Alpine, pra piorar. Money Talks exatamente, mesmo. É muito bizarro. Money Talks, mas sabe quem mais talks? Não. A nossa galera. Então comenta aí o que vocês acham, que eu quero saber as opiniões de vocês.